Uma outra abordagem que eu acho complementar, que a gente vai encontrar na literatura, tem como autores importantes um grupo de pesquisadores da Universidade de Barcelona, vinculados ao CREA, um centro de pesquisa sobre desigualdade socioeconômica e educação, que tem no sociólogo Ramon Fletcher a figura mais destacada, mas envolve outras pessoas, como a Rosa Valls, entre outros, né? E também esse conceito de comunidades de aprendizagem tem outros adeptos, como a educadora equatoriana Rosa Maria Torres, que também adere a essa perspectiva, né? A perspectiva das comunidades da aprendizagem, elas pensam mais a partir da escola, né? A escola na relação com o entorno, enquanto que a outra pensa o entorno e a escola no seu interior. Talvez seja essa a diferença do ponto de vista, né? Então, em geral, as comunidades de aprendizagem são processos de inovação, de transformação, problematizados, desencadeados a partir de algum contexto problemático de desigualdade social, tá certo? Ou de discriminação étnico-racial. No caso de Barcelona, é uma cidade multicultural, que recebe imigrantes do norte da África, há todo um problema de segregação socioespacial, tem a questão dos ciganos também. Então, a experiência das comunidades de aprendizagem lá tem muito a ver com a educação dos imigrantes e das dificuldades do conviver juntos na diversidade que isso traz em sociedades étnico-racialmente muito diversas, né? E aí, as intervenções, elas são baseadas fundamentalmente no diálogo, na colaboração, no respeito à diversidade de perspectivas entre os sujeitos e implica que os projetos escolares que não se esgotam no ambiente intraclasse ou intramuros da escola, mas que são projetos escolares, tentam reverter essas dinâmicas negativas de fracasso escolar, de baixa expectativa de aprendizagem, ou de discriminação, ou de violência, promovendo, então, expectativas positivas e tentando colocar foco na aprendizagem a partir de uma perspectiva de uma escola democrática, participativa, né, que se permite permear pela cultura da comunidade, né? Ambas as perspectivas, né, pensam a escola como parte de uma rede de serviços públicos, de saúde, de assistência, de cultura, de esportes, de políticas de desenvolvimento, etc. E pensam que os processos de formação são intergeracionais, tá certo? Que pensam as diversas gerações em interação e, portanto, a família não é tomada como uma coisa externa, né? A qual você responsabiliza por alguma falta, como dizia aqui, mas simples, mas como um partícipe do processo de formação e também como sujeitos de formação. É dessa perspectiva que eu sugiro que a gente repense um pouco a educação de jovens e adultos. Nós estamos em transição para essa perspectiva de educação continuada ao longo da vida, que nos convida, né? Parece que a visão compensatória parece que ficou reduzida quando você pergunta para as pessoas o que caracteriza a educação de jovens e adultos na perspectiva compensatória, as pessoas só conseguem falar da aceleração. Tá certo? Não conseguem dar nenhum outro atributo pedagógico específico, tá certo? Que não seja aceleração de estudos, não é? E a gente tem que pensar um modelo que considere a necessária intersetorialidade das intervenções, que pensa formação geral, formação para o trabalho. É o mesmo sujeito que a prefeitura quer que não jogue lixo no córrego
é o mesmo sujeito que precisa ser vacinado, é o mesmo sujeito que precisa levar as crianças para vacinar, é o mesmo sujeito que tem que participar na eleição do conselho da comunidade, enfim. Pensar a educação, a formação na idade adulta de uma forma mais abrangente e intersetorial, com muita atenção à diversidade de gênero, de geração, étnico-racial e de experiências e trajetórias, porque as necessidades de aprendizagem das pessoas na vida adulta são completamente variadas, e elas só podem ser equacionadas por uma combinação muito flexível de múltiplas oportunidades de educação formal e não formal, né? Estamos com um problema na nossa rede, nas nossas redes nacionais, estadual e municipal, que é um paradoxo, né? E que esse paradoxo é de que, exatamente quando a gente pensaria que essas necessidades de formação na vida adulta estão incrementadas e que os jovens e adultos buscariam crescentemente, nós temos baixa procura por vagas, elevadíssimos índices de abandono, né? E reduzidíssimo número de concluintes, que, a meu ver, não quer dizer o que muitas vezes os gestores dizem. Diante desses sintomas, os gestores dizem: não tem demanda, eu posso me desincompatibilizar desse encargo trabalhoso que é ter os adultos e a escola aberta à noite. A verdade, são sintomas de que o modelo da suplência, que ainda hoje é um modelo hegemônico, está falido, tá certo? E, na verdade, tomarmos consciência de que há uma extensa demanda social que não se manifesta, que sequer se explicita, tá certo? Porque as condições que existem para ela se explicitar são inapropriadas, né? Uma, porque o poder público não convoca. Nossa chamada pública é uma falácia, é uma publicação no Diário Oficial, ou, quando muito, uma pequena faixa na fachada, cadê a Vera? Do céu, que a gente foi lá, né? Tal. Ou uma panfletagem que os professores fazem às expensas do sindicato, face ao temor de não conseguir completar a jornada dentro daquela própria escola. Então, de um lado, falta uma chamada escolar, mas, fundamentalmente, o problema reside, não é, em que o modelo da educação escolar de jovens e adultos ele é pouco atrativo e ele não responde de uma maneira positiva às expectativas e necessidades de aprendizagem. Mas a gente tem que... E esse quadro leva, de um lado, ao desprestígio social da modalidade, né? É recíproco, né? Do sujeito que aprende e de quem interagem com ele, né? E é presente na postergação na modalidade nas políticas educacionais. Essa demanda social em São Paulo, ela é muito grande, a gente tem que tomar consciência, ela é assustadora, porque ela é maior do que a nossa capacidade de atender, né? Mas ela não deve nos paralisar. Inclusive, o Antônio está aí, não sei, o pessoal do planejamento não precisa ficar apavorado, não virão todos os 2,5 milhões de pessoas de baixa escolaridade bater as portas das escolas e, digamos, estourar a nossa capacidade de atendimento. Muito ao contrário, nós precisamos trabalhar muito para mobilizar, para sensibilizar, para motivar as pessoas para retornarem aos estudos. Isso, a experiência internacional mostra isso. A Inglaterra tem que fazer esforço, Portugal tem que fazer esforço, nos Estados Unidos tem que fazer muito esforço para motivar os adultos a voltarem aos estudos. Mas a gente precisa tomar consciência de que essa demanda existe. Se ela não está se manifestando, é porque nós não estamos dando condições para ela se expressar. Nós temos, na cidade de São Paulo, 250 mil analfabetos absolutos contados no censo escolar. Pessoas que declaram ao recenseador que não sabem ler e escrever um bilhete simples. Em termos percentuais, é residual, considerando a população como um todo, mas em termos de contingente, é um contingente significativo. Evidentemente, são pessoas mais idosas e
que vivem em situações de exclusão extrema e que, portanto, não basta uma abordagem escolar, tá certo? A resposta tem que ser mais intersetorial. E temos nada mais, nada menos que 2.700.000 pessoas com ensino fundamental incompleto nesta cidade, que você não anda 2 quarteirões sem ter uma escola. Então, são 2.700.000 pessoas com baixa escolaridade ao lado das nossas escolas, dentro das nossas escolas, limpando o banheiro onde a gente foi agora, tá certo? Aqui dentro desta instituição. Então, porque o nosso sistema como um todo só está cobrindo 2,3% disso. Mostra o slide, tem alguns dados só para mostrar. Esse é o dado de analfabetismo. Vocês vejam, é muito maior o grupo acima dos 40 e dos 60 anos, mas há um número não desprezível em bastante jovem e em idade economicamente ativa. Esses são os analfabetos absolutos. Aí temos as pessoas com 15 anos ou mais que não concluíram o ensino fundamental, aqui em números percentuais. Vejam, 26% na faixa de 15 a 19 anos, 17% na faixa de 20 a 29, 26% na faixa de 30 a 39, 34% na faixa de 40 a 49, 40% na de 50 a 59 e 57% na 60 anos ou mais. Em números absolutos, isso é um assombro, tá certo? A linha vermelha é o pessoal que completou o fundamental, mas não o médio. É a demanda do que seria a educação de jovens e adultos para o ensino médio, para o Estado, né? Que é bastante numerosa, tá? No entanto, a grande demanda é por ensino fundamental, que é corresponsabilidade do Estado e do município, e nós temos um número muito grande na faixa de 15 a 19 anos. Esse grupo, possivelmente, ainda está na escola regular, com defasagem na relação idade-série, né? Cai no grupo de 20 a 24 anos, volta a crescer, volta a crescer em ritmo exponencial aqui, na faixa 25 a 29 anos. Veja, esse é um grupo muito numeroso e muito jovem. São os pais das nossas crianças da educação infantil, tá certo? É um grupo muito numeroso que está em idade produtiva e que tem dificuldade de se engajar na escola porque tem responsabilidades familiares com as proles, tá certo? E de trabalho. Depois estabiliza um pouco na faixa de 30 até 49 anos e volta a crescer enormemente após os 50 anos. Isso aqui é que dá o tal dos 2.700.000. Eu somei aqui os números, deu os 2.700.000 que assinalei, né? E aí está a nossa matrícula despencando a olhos vistos, tá certo? Ano a ano, e a gestão fechando turmas, nucleando as escolas, né? E fazendo a matrícula centralizada, colocando a oferta longe da residência das pessoas, etc., com uma resposta um pouco regressiva. Então, eu trouxe esses dados para a gente pensar, né? Esses são os dados mostrando a responsabilidade do ensino fundamental. A rede estadual, embora pela lei seja corresponsável pela oferta, vem se eximindo dessa oferta, empurrando toda a responsabilidade para o município, e o município com uma oferta abaixo de 60.000, tá certo? Que é muito pequena e declinante. No ensino médio, o Estado na faixa das 65.000 matrículas, ou seja, a cidade de São Paulo toda, aí não está incluído o MOVA, tá? O Movimento de Alfabetização, que não é contabilizado no censo escolar, mas cuja oferta, embora contribua, por outro lado, por aí,
ele não é contabilizado e nem mudaria esse cenário de uma maneira substantiva, né? Então, basicamente, é isso a provocação que eu vim fazer, que a gente tente pensar a educação de jovens e adultos não a partir de um lugar marginal, né? E de uma ótica meramente compensatória, mas que a gente tente pensar como uma escola que é um centro dinâmico de cultura da sua comunidade pode promover o desenvolvimento cultural de todos, tentando inverter esse raciocínio tosco que, de certa forma, virou um lugar comum, que fala, não, nós temos que priorizar as novas gerações, aquele discurso do ex-ministro Paulo Renato, já falecido, que falava de fechar a torneira, né? Qualquer pessoa que está envolvido na escola sabe que não existe fechar a torneira. Fala, não, vamos cuidar só das novas gerações, né? E deixar os velhinhos morrerem, né? Porque se a gente investir fortemente nas novas gerações, no futuro não teremos jovens e adultos. Qualquer pessoa sabe que a gente pode fazer o céu mais bonito, tá certo? Pode botar ele dentro de uma redoma, esse céu mais bonito. Essas crianças se socializam em famílias e comunidades. E o nível cultural e educacional das famílias e comunidades é fortemente determinante do seu desempenho escolar, das suas aprendizagens. E por coisas mais simples, pais que leem, induzem as crianças à leitura, quer dizer, práticas sociais de letradas dentro de casa influenciam. Pais mais que valorizam a educação serão mais atentos e participativos nas comunidades escolares, tá certo? Cuidarão melhor da nutrição e da saúde das crianças, saberão diagnosticar mais cedo qualquer distúrbio de desenvolvimento e assim por diante, tá certo? Quer dizer, nem que seja de um ponto de vista instrumental, podemos pensar, mas eu estou convidando vocês a não pensar de um ponto de vista instrumental, tá certo? O direito à educação não se esgota em qualquer idade, tá certo? Nós temos o direito de continuar nos desenvolvendo intelectualmente, né, pessoalmente, aperfeiçoar a nossa formação ética ao longo de toda a nossa vida, e isso é um direito humano que se deve estender a todas as pessoas. Era essa a conversa para a gente chutar um pouco um debate que espero ter sobrado um tempinho, acho que não. Obrigada.